Bom dia, irmãos. Nós estamos mais uma vez na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a revista da Convenção Batista Fluminense. A revista é Palavra e Vida, Esperança em Tempo de Quarentena. E a nossa lição nesta manhã, nós vamos estudar a diversidade traz maturidade, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Então, escrita pelo pastor Dário Francisco de Oliveira. Então, nós vamos ver que a esperança é uma virtude que distingue a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus, mesmo passando pelas mais difíceis circunstâncias, a convicção inabalável do cuidado do Senhor em todo o tempo nos renova as forças para não desanimarmos por meio da caminhada. O profeta Isaías já dizia que mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, lá em Isaías 40, 31a. Somente quem tem sua esperança firmada em Deus pode experimentar deste renovo em meio às crises que enfrenta. O apóstolo Paulo passou por situações desafiadoras no ambiente de obediência, em cumprimento da missão. Ele descreve parte das suas adversidades na sua segunda carta aos Coríntios. Foi no exercício do ministério e foi por obedecer o chamado do mestre que ele sofreu açoites, prisões, perigos de morte, apedrejamento, sofreu naufrágio, rejeição, fome, sede, jejum, sua autoridade apostólica colocada em dúvida, enfim, a lista das suas adversidades, seus sofrimentos é enorme. Então, o registro do naufrágio em Atos 27 certamente inclui um desses momentos de muita dificuldade, quando eles enfrentaram uma tempestade muito grande, onde o apóstolo Paulo aconselhou, lá no capítulo 27, versículo 10, ele vai dizer que seria perigoso fazerem aquela travessia, porque ia ser muito incômoda e eles poderiam perder o navio, a carga e principalmente as vidas. Mas, no capítulo 10, no versículo 10, capítulo 27 Atos, esse episódio se passa, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que em Paulo. Então, Paulo passou por essa situação e em meio a essa dificuldade, eles sofreram uma tempestade, passaram por uma tempestade muito grande, quase perderam a vida, mas o apóstolo Paulo então se levanta em meio a essa tempestade, e ele vai usar da palavra, dessa adversidade, ele vê uma grande oportunidade e ele vai dizer assim: irmãos, varões, tudo aquilo que eu falei com vocês, né, que ia ser difícil a travessia, mas se a gente não tivesse feito essa travessia, a gente ia evitar esse transtorno. Mas agora, olha só, no versículo 22 do capítulo 27 de Atos, ele diz: mas agora admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de nós, mas somente o navio. As pessoas estavam ali desesperadas em meio àquela tempestade, né? E ele dá esse testemunho: porque esta mesma noite os anjos de Deus, a quem eu temo, né, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo e disse: não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões,
Tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer como a mim foi dito. Ali ele viu uma oportunidade de testemunhar, e enquanto todo mundo se desesperou, ele estava calmo, sabendo que aproveitou a oportunidade para testemunhar da sua fé e prosseguir, né, no exercício da missão que Deus lhe confiara. A advertência tem o poder de reverter a intensidade, tem o poder de revelar a intensidade da nossa comunhão com Deus e o nível de nossa comunhão em sua palavra. Desanimar não é uma possibilidade para um discípulo verdadeiro, porque, segundo o apóstolo, mesmo que externamente estejamos sendo destruídos, nada pode nos abalar as nossas convicções, pois elas foram plantadas em nosso homem interior. Embora o exterior se corrompa, mas o interior, ele se fortalece pelo poder do evangelho que recebemos. E o autor diz aqui que é um provérbio anônimo que diz: somente sabemos o sabor de um chá quando colocamos água quente nele. Então, significa isso que as adversidades são uma necessidade que tem o poder de revelar quem de fato somos. Quando agimos dentro da normalidade, mostramos quem queremos ser. Mas, quando inevitáveis, nem de longe a promessa de Deus, da palavra de Deus, sugere que a vida cristã envolve imunidade, porque a gente vê em João 16:33, quando o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições. E a Bíblia está repleta de histórias narrando as lutas que servos fiéis precisaram atravessar. Não são apenas os desobedientes que estão expostos aos sofrimentos e desafios. Não podemos nos esquecer que nós residimos numa terra devastada pelo pecado e moramos num tabernáculo que envelhece, adoece e morre. Esta é uma realidade universal. Nesse sentido, crentes e incrédulos estão no mesmo barco. Por outro lado, padecemos as consequências de nossa escolha de servir ao Evangelho e aprendemos com Paulo por amor de Cristo. Vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. No ministério de Jesus, encontramos um episódio envolvendo os discípulos recebendo uma ordem expressa do Mestre para atravessarem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos obedeceram e durante aquela travessia enfrentaram uma grande tempestade. Na verdade, ou já passamos, ou estamos passando, né? Ou mais cedo ou mais tarde vamos passar por alguma dificuldade. Ninguém está livre. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que a adversidade ela é inevitável. Agora a adversidade tem fontes diversas. A gente se pergunta, de onde vem? De onde vêm as adversidades? Primeiro, ela pode vir a partir de nós mesmos, né? Quando fazemos escolhas equivocadas, escolhas erradas, estamos sujeitos a arcar com as consequências e, por vezes, nós mesmos construímos as circunstâncias de nossas crises. Jonas, por exemplo, o profeta Jonas, né? Ele tentou fugir de Deus, né? E tomou a decisão de desobedecer a Deus, fez exatamente o contrário e a gente sabe o que aconteceu. Em segundo lugar, as adversidades podem surgir a partir de pessoas que estão à nossa volta também. Alguns textos produzidos por Paulo, especialmente a segunda carta aos Coríntios, relatam o apóstolo lidando com as lutas produzidas por aqueles que não acreditavam em seu ministério, sejam os excelentes apóstolos, está em 2 Coríntios 11:5, ou os falsos irmãos, 11:26. Pessoas nos ferem pelos mais diferentes motivos.
Em terceiro, as adversidades podem surgir por uma ação de Satanás também. Existem aqui dois extremos a serem evitados. Alguns subestimam as ações do inimigo, enquanto outros superestimam as suas artimanhas. Quando Paulo se refere ao espinho na carne, ele o identifica como um mensageiro de Satanás, que lhe foi enviado para lhe esbofetear. 2 Coríntios 12, 7. O diabo continua em seu propósito de roubar, matar e destruir. Fiquemos atentos. As adversidades podem surgir por uma ação divina, para que seus propósitos eternos sejam cumpridos em determinadas situações. Deus intervém na história, criando circunstâncias específicas para a realização de seus planos. Foi assim que ele enviou a tempestade para Jonas, enviou um terremoto para a conversão do carcereiro, provocou a cegueira na conversão de Paulo, permitiu a perseguição para que o evangelho saísse de Jerusalém e se espalhasse pelo mundo. Mas a adversidade também ela é pedagógica, ela nos ensina. Mais importante que sair das situações de adversidade é aprender lições que a adversidade pode nos proporcionar. Primeiro, na adversidade aprendemos que somos pó. No drama produzido pela Covid-19, desde as grandes potências do mundo moderno até as civilizações mais atrasadas, chegamos às mesmas conclusões. Basta um vírus minúsculo para que o mundo inteiro enxergue a sua insignificância. O mundo se percebeu impotente diante do coronavírus e a soberba humana foi quebrada. No Salmo 8, após ressaltar a grandeza de Deus, o rei Davi indaga: "Que é o homem para que te lembres dele?" Isso significa que não podemos confiar em nós mesmos. Na adversidade, aprendemos que o mal é uma realidade. Existem 3 coisas que jamais irão mudar. O mundo nunca deixará de ser mundo. A carne nunca deixará de ser carne. E o diabo nunca deixará de ser diabo. Lembre-se que o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. Não se esqueça que a carne é fraca. Mateus 26,41. E que o inimigo é mentiroso. João 8,44. Não podemos nos descuidar com essas áreas de nossa luta. E na adversidade, aprendemos a confiar em Deus. Quando nos faltam os recursos humanos, os celeiros divinos estão cheios à nossa disposição. No Salmo 119, 71, a palavra afirma: "Foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse a cidade." Aprendemos a confiar em Deus. Quando nos faltam os recursos humanos, os celeiros divinos estão cheios à nossa disposição. No Salmo 119, 71, a palavra afirma: "Foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos." Na palavra de Deus, encontramos toda a provisão que precisamos para atravessar os dias da adversidade. Deus zela em cumprir suas promessas na vida dos seus filhos amados. Ele permaneceu em seu trono, ele permanece em seu trono conduzindo a nossa história. Em quarto lugar, a gente vai ver que a adversidade nos faz crescer. O foco de nossa atenção ultrapassa os níveis da peregrinação. Um dos grandes prejuízos desse tempo e da nossa atenção exagerada no aqui e agora, olhando para a vida do grande apóstolo, percebemos claramente que ele estava mais preocupado com as coisas celestiais que as terrenas. Em Romanos 8, 18, quando ele vai dizer que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus. Em Filipenses 1, 21, quando ele vai dizer que para ele o viver é Cristo e o morrer é ganho.
Ele não olha para as adversidades como um fim em si mesmas, mas como um instrumento que Deus usa para o nosso crescimento. Por mais intenso que seja o sofrimento dessa vida, Paulo qualifica como leve e momentâneo. Se não é correto minimizar a sua importância, não devemos maximizar seu alcance. Mas esse equilíbrio só é possível na medida em que não perdemos de vista os seus resultados. Paulo diz que a tribulação produz um eterno peso de glória muito excelente. A justificativa está em não atentarmos para as coisas temporais, não olharmos para as coisas que se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Na história da igreja sempre houve adversidades. Desde o livro de Atos até a história recente, a Igreja de Cristo esteve sempre envolvida por muitos desafios. Aí aqui o autor conta, na minha infância eu não tinha paciência para ler todo o enredo das histórias em quadrinhos. E quando a situação estava muito difícil, eu virava algumas páginas e por curiosidade lia a última parte, antecipando assim o final da história. Creio que foi por conhecer essa nossa inquietação que Deus providenciou para nós a antecipação do final da história. É só ler a última página, quando nós vemos lá em Apocalipse o que Deus tem para nós, né? Quando ele diz que nós receberemos a coroa da vida, que ali não haverá pranto, não haverá choro, não haverá mais nenhuma dessas coisas que nós passamos por aqui. Para pensar e agir, por serem imprevisíveis, como você se prepara para os dias da adversidade? Segundo, o que fazer para que as adversidades não nos afastem de nossos compromissos espirituais? Terceiro, qual o valor das promessas da palavra de Deus nos dias da sua calamidade? Se todo mundo, crentes e incrédulos, estão sujeitos aos sofrimentos, qual é a vantagem de servir a Jesus? A verdade é que nós vivemos um tempo como eu, particularmente, nunca vi. Mas em todo este tempo nós vemos a mão poderosa do Senhor. Como Deus tem abençoado, o alimento não tem faltado, Deus tem cuidado de nós. E nós temos visto a mão do Senhor em toda a situação. Temos certeza que Deus está no controle de todas as coisas. E devemos aproveitar este tempo para mostrar ao mundo que está aflito, inquieto, em desespero, sem saber o que fazer, em quem nós temos crido. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E nós temos descansado no Senhor e temos que mostrar para as pessoas que é ruim o tempo que nós estamos passando, é prova, mas sabemos que o céu nos espera. O melhor está por vir, que é Jesus Cristo em cada coração. As pessoas precisam crer que este mundo aqui é passageiro, que as dificuldades são passageiras e que Deus quer salvar, Deus quer abençoar, Deus quer nos dar paz a paz que mora no nosso coração, que excede todo entendimento. Em meio a essa pandemia, o Senhor está conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vamos orar? Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua salvação. Obrigado, Senhor, por mandar Jesus morrer em nosso lugar. Ó Senhor, que todos possam entender que o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias
até a consumação dos séculos, que o Senhor segure nas mãos de cada um, ó Pai, e que nós possamos aproveitar este tempo para compartilhar amor com o outro.